Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre algumas dicas e estratégias para a gente poder turbinar o nosso cérebro. Pessoal, essa semana inteira eu vim pensando algumas coisas, buscando algumas ideias para a gente conversar, e é uma coisa muito interessante, né? Porque todo mundo, pelo menos a maioria, quer ouvir um pouco como eu vou estudar, como eu vou dinamizar o meu dia a dia, como eu vou poder melhorar algumas técnicas que eu já tenho. Eu vou falar de algumas técnicas, mas é muito engraçado, né? Que quando a gente fala em turbinar o cérebro, fala em cérebro, a gente não pensa num outro lado que o cérebro também precisa ser trabalhado. Então, eu vou falar de dois assuntos, né, sobre o que a gente tem que fazer com o nosso cérebro para que a gente consiga aí melhores resultados na nossa dinâmica de preparação para concursos, tá? Uma das coisas que eu queria pedir para vocês é que vocês peguem papel e caneta. Quem quiser anotar alguma coisa, vai poder anotar, tirar foto da tela, tá? Estudar para concurso público, inclusive dicas, estratégias, formas de estudar, formas de poder potencializar aí o seu dia a dia, elas precisam ser anotadas por vocês. Esse negócio de passar o PowerPoint, eu posso até passar o PowerPoint, para mim não tem problema nenhum, mas eu acho algo tão íntimo. O que daqui dessa palestra você quer extrair dessa live, né? Você quer tirar, você acha que te interessa? Isso tudo. Eu, por exemplo, eu tenho um caderninho que é só de dicas de palestras e lives que eu vou assistindo. Agora é live, né? Mas tudo que eu assistia, tudo que eu tenho de informação que eu vou montando as minhas lives e coisas que eu vou vendo esses dias mesmo. A Tati participou de uma live nossa e eu peguei várias dicas do estudo da língua portuguesa, né? Coisas que ela fala e que eu no dia a dia vou passando para os alunos, tá? Então, eu acho muito interessante que a gente comece a ter uma participação mais ativa. Tem gente que põe a live para rolar e vai fazer outra coisa, né? Eu acho que isso é um momento que você tem que tirar para você. São escolhas que você vai fazendo na sua vida e que vão fazer toda a diferença, tá? Então, ó, aqui a gente tem, né, essa informação aqui, ó. O estudo para o concurso pode ser feito não pode ser feito de qualquer jeito, né? Existem muitas técnicas e você tem que encontrar as formas, né? Porque você não precisa usar só um jeito de estudar. Tem muita gente que fala assim: eu vou continuar estudando do meu jeito, eu sempre fiz assim, vou continuar estudando assim. Tem matérias que certas formas de estudar dão mais certo do que outras formas de estudar, né? Existem técnicas que podem ser colocadas à prova e devem ser colocadas à prova para que você saiba o quanto isso te traz de resultado. Porque um erro nosso, né, de nós estudantes, é a gente achar que sempre vai ser assim, né? Então, tem que testar. Aplicou a técnica, dá o tempo de absorção do conteúdo, tempo de adaptação à técnica e tempo de sedimentação do conteúdo e coloca a prova. E como que a gente põe a prova? Treinando, né? No caso das exatas, fazendo exercícios, né, na mão, né? Eu tenho muito aluno que não quer fazer exercício, não tem cadernos de raciocínio lógico, matemática financeira separado. Você tem que aprender a fazer cálculo, e tem que fazer cálculo pega uma folha de sulfite, divide em 8 partes e começa a fazer as contas nesse pequeno espaço. O seu cérebro vai começar a ser treinado tanto para o cálculo quanto para trabalhar em pequenos espaços, porque na nossa prova a gente tem um tequinho assim, né? Então, já é uma forma de você trabalhar os dois lados. O seu lado emocional, que é a insegurança de não ter espaço na prova, que eu vejo isso constantemente, né? E a insegurança de não conseguir resolver no tempo da prova. Por quê? Porque não tem ritmo de resolução de prova, não treinou o suficiente um cálculo, tá bom? Então, são essas duas vertentes que a gente vai falar. Como a gente trabalhar o nosso emocional para a gente ficar mais forte, mais seguro,
e como a gente trabalhar o cérebro para ter ritmo, para ter absorção, para ter sedimentação de conteúdo, tá ok? Bom, tem uma parte que é a consolidação do conhecimento. Então, você vai para uma aula, tudo parte disso, né, gente? O encontro do estudante, você, com o objeto, né, de conhecimento, o conteúdo. Então, isso ocorre através do quê? Através de uma leitura, né? Inclusive, ontem eu estava vendo um vídeo de um cara que ele falou que a leitura de várias outras coisas também ajuda, e ajuda mesmo, né? Você dá uma relaxada. Tem gente que começa a estudar para concurso e acha que não dá tempo de fazer nada mais. Não pode fazer, ele não se dá o direito de fazer. Claro, você não vai usar a maior parte do seu tempo de estudo para outras coisas, estudo de outros assuntos que não tem nada a ver com o seu concurso. Mas tem coisas que vão te dar um descanso para a mente que vai favorecer muito no processo, tá? Eu, por exemplo, eu lembro uma época que eu fazia mestrado, que eu lia gibi Chico Bento. Eu tinha que ler o gibi do Chico Bento toda semana, quando saía lá, porque era uma edição quinzenal, eu acho, né? E eu tinha que ler, aquilo me desestressava, aquilo me dava uma sensação de fazer parte do mundo, porque muitos candidatos para concurso, né, eles se sentem sozinhos, eles acham, chega uma hora que o candidato fala assim, Vivi, eu não tenho vontade de sair, eu acho que eu estou perdendo tempo. E você acha que você está perdendo tempo no momento, junto com a sua família, quando você não está fazendo uso do tempo que você deveria para estudar. Tá? Eu tenho alunos que, quando tem essa parte muito... como é que eu falo? Muito... Tem certeza de que está fazendo a coisa certa, o cara não tem esse medo. Gente, isso aí, esse medo de o tempo todo achar que está perdendo tempo, que está fazendo besteira, que podia estar estudando, que não está em casa. De vez em quando você sair com a sua família, claro que agora a gente está em pandemia, mas de vez em quando assistir um filme, fazer alguma coisa, né? Se você faz tudo que deve nos horários que você escolheu para estudar, é óbvio que esse tempo com a sua família vai só te dar forças para continuar, né? Hoje eu postei aí uma imagem no grupo dos alunos do Passaporte e postei uma imagem no grupo dos alunos que eu oriento, né, individualmente, de um cara com um filho tomando inalação e ele apoiado numa cama fazendo exercícios, tá? Enquanto o filho toma inalação. E uma outra foto, ele vestido paramentado de policial rodoviário federal. Na verdade, eu li a história, ele está em curso de formação do concurso de 2019, né? Ele passou no concurso de 2019 e ele hoje realizou o sonho dele. Mas é claro que ele fez escolhas que ninguém entendia. Cara, você vê o cara estudando e fala, meu, presta atenção no seu filho está tomando inalação. Para ele estava com o filho dele. E aí tem gente que pensa assim, cadê a mulher desse cara? Porque a gente é Zé Povinho, né, gente? A gente fica aí arrumando confusão com o povo. Pessoal, eu tenho muitos alunos que a esposa trabalha e o cara está hoje estudando para concurso. E ele vira esse personagem que vai em todo lugar, que está no contato diário e cuidado dos filhos. Então, não tem como separar. Né? Mas essa pessoa, você acha que ele não sofreu em fazer essa escolha? De estar lá, cuidando, com o filho no braço, tomando inalação e estudando para o concurso que ele sonhava tanto. Provavelmente tinha uma prova, não sei. Será que a prova estava marcada para uma semana? Ai, Vivi, será que ele não podia ficar? Gente, isso são decisões que só você pode tomar pela sua vida. E claro, ele não pode se arrepender, tanto que não se arrependeu, passou no concurso. E se ele tivesse deixado de estudar para cuidar do filho dele, ele também não poderia se arrepender, porque foram escolhas que ele fez. E se as coisas andam do jeito certo, tá tudo bem, só você vai entender esse processo, tá? Então, o que você tem que entender é que, se você organizar bem seu tempo, e a gente vai falar também de uma das dicas, estratégias para poder potencializar o seu estudo, é exatamente a revisão,
a organização do seu dia a dia, um estudo intercalado e X. A gente vai passar por todas as dicas aqui. Mas a gente tem uma curva do esquecimento. A gente não pode achar... Eu vejo muitos alunos querendo não ter retrabalho. Então, assiste a aula, ou a live, ou a videoaula, né? Faz um baita de um caderno, um monte de anotação. Fala, Vivi, eu quero esgotar a teoria, não faz nenhum exercício. E aí, o que acontece? O cara não quer mais pegar naquilo. Aí você pergunta, quanto tempo faz que você não estuda a matéria X? Ah, faz tempo. Então, pessoal, essa sensação de que você quer esgotar para nunca mais ter que fazer, isso não é normal no âmbito do estudo. Não só para concurso, de qualquer coisa, né? Tanto que quando você tem a matéria na faculdade, ou na pós, ou no MBA X, quando você tem que fazer a prova, você não tem que estudar de novo? Tem que estudar, por quê? Porque você precisa relembrar de conteúdos para poder fazer a determinada prova. E para concurso, como são muitas matérias, esse estudo tem que ser mais dinâmico, né? Então, falando aí da curva do esquecimento, o que a gente tem? A gente tem que... Olha que legal isso aqui, estou fazendo negócio. Em 20 minutos, você acabou de ler o negócio. E é o inferno na Terra, né? Você lê o negócio, você vira a página, você não lembra o que você leu na página anterior. Por que você não leu? Porque você não está concentrado. E por que você não está concentrado? Falta motivação. Como assim, Vivi? Eu sou uma pessoa super motivada. Sou praticamente o Roberto Eugênio, né? Grito, faço, vou ler! Eu vou ler esse negócio aqui. Controle de constitucionalidade, aí vou eu. Não é essa a motivação que eu estou falando. Eu estou falando de você começar a ler um conteúdo questionando o porquê de ler esse conteúdo, né? Ó, chegou coisa no chat aqui. Eu acho que a galera tá rachando o bico do meu Vamos lá. Tá com frio, Zeca? Eu também, Zeca. Vamos lá, bom dia, muito bom, eu tenho certeza. Valeu, Vitão. Valeu, querido. É isso. Então, assim, motivação não tem nada a ver com, né, estado motivacional só. Claro que você tem que estar motivado, legal, feliz, acordar, que nem eu. Eu acordei, eu não dormi a noite inteira. A gente foi dormir 7h30 da manhã. Não sei o que aconteceu. Tive uma insônia monstra, né? Acho que eu estava ansiosa para a nossa live, um assunto muito legal. Sei que foi dormir 7h30 da manhã. Eu acordei, tomei banho. Cara, para falar com vocês, eu tô dos pés à cabeça arrumada. Eu tô de tênis, tá mó frio. Eu podia estar tipo Cid Moreira, tá ligado? Podia estar de short, eu podia estar com cobertor no meio das pernas, eu podia estar de várias formas, mas não, eu tô aqui. Eu me vesti, eu me arrumei para fazer algo. E para trabalhar com os meus alunos, normalmente é assim. A diferença é que eu normalmente não estou de maquiagem, né, durante a semana. Mas, pessoal, você tem que se preparar. Você tem que tomar um café. Vivi, já tomou café hoje? Já. Estou tomando aqui, você sabe, o meu café. E dei uma colherada num bolo prestígio, sabe? E tô pronta. Essa foi a minha escolha de hoje, tá? Já passei mensagem para os meus alunos do passaporte, papapá. Só que essa motivação para esse aprendizado, ele tem que estar também no dia a dia. Vou fazer raciocínio lógico. Ai, não acredito. Não, raciocínio lógico eu vou deixar para mais tarde. Aí chega no final da tarde, você não faz. Pessoal, anota. Pela última vez eu vou falar. Você inicia o dia de estudo pelas coisas que você gosta menos. O que você gosta menos na sua dinâmica de estudos? Eu não gosto, Vivi, hoje, de raciocínio lógico. Vivi, eu não posso só estudar direito e deixar raciocínio lógico por um dia só? E é aquele dia que você não vai estudar, provavelmente. Não. Uma das coisas que a gente vai falar hoje é exatamente isso. Você tem que intercalar. O seu cérebro... tem uma coisa que acontece no dia da prova, que é ligar a chave numa matéria e ter que desligar, porque tem outras 19 para você fazer, no caso da Receita. 15 no caso do TCM, da Polícia Civil. As pessoas estão habituadas a fazer uma coisa só. Então, só estudar direito constitucional, só estudar direito administrativo, só estudar português. Só que no dia da prova não é assim.
Você tem que acostumar o seu cérebro nessa dinâmica de ligar uma chave e desligar, para ligar outra, desligar, para ligar outra, para desligar. Então, ó, na sua rotina, coloque disciplinas diversas. E coloque disciplinas exata, com direito, com uma matéria que você já assimilou, teoria, agora falta fazer exercício. Essa é a forma que você vai fazer com que seu cérebro não fique entediado. Porque uma das coisas que vai fazendo com que você não queira estudar horas, você vai se cansando, seu corpo vai doendo, tudo vai doendo, é porque você não tem emoção. Putz, qual é a próxima matéria? Uhul! Atos administrativos, aí vou eu. Entendeu? Cara, você tem que comemorar os seus sucessos. Se você está aí estudando, nunca viu um negócio, 10 questões, acertou 2, pô, tô errando 8. Porra, tô acertando 2, desculpa, palavrão. Tô acertando 2, um negócio que eu nunca vi na vida. Então, pessoal, faz parte dessa condição emocional, que é a primeira parte que eu vou falar. Depois eu vou falar das dicas e estratégias, que algumas vocês já conhecem, outras são novas, tá? Uma das coisas é poder entender que se você não fizer esse processo de revisão, tiver concentração na leitura, não tiver técnicas para poder assimilar melhor o conteúdo, em 30 dias você mal vai lembrar o que é. Ai, eu lembro que eu estudei isso aí, Vivi, mas, cara, eu não lembro nem onde está no meu caderno. Putz, eu preciso procurar meu caderno. Aí eu estou falando com a pessoa está assim, caçando o caderno. Normal. Por quê? Porque tem que se preparar para a rotina de estudo, tá? O que foi, Ed? O Ed está aqui do lado, gente. Para, Ed! Deixa eu ver aqui que alguém mandou mensagem. Então. Eu, por exemplo, João, eu gosto de exatas. Para mim, exatas é a brincadeira, que nem a Magali. Eu tenho muitos alunos, o Fábio, a Magali, para eles o raciocínio lógico é diversão. Quando eles estão muito cansados, ou, por exemplo, a Magali também, quando eles estão muito cansados de estudar direito e tal, eles vão lá e pegam raciocínio lógico em português, eles vão bem na matéria. Tem aluno que o Abel pega tributário, é diversão. Teve um aluno que falou esses dias para mim, o Haroldo, falou assim, Vivi, eu tô com saudade de tributário, é isso. Você tem que ter no seu dia a dia coisas que façam com que você queira sentar para estudar. Uma das coisas, ter um ambiente preparado para isso, né? Então, ter esse ambiente, ter esse apoio emocional, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu físico, que nem agora a gente tem Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? A gente tem esses concursos, o Polícia do Senado, esses concursos têm TAF. E aí, o Polícia Civil, uns 2 concursos atrás, tinha. E é muito legal, porque os alunos falam assim, não, Vivi, estou no TAF, estou todo dia estudando, né? Estou fazendo uma academia 3 horas por dia, 1h30, estudo, dou uma pegada lá nas matérias e tal. Meu, eu não estou falando que você não tem que se preparar para o TAF, só que eu estou dizendo que você tem que ter equilíbrio, porque você só vai para o TAF se você passar na prova objetiva. Segunda coisa, exercícios são de suma importância para você poder oxigenar o seu cérebro. Alimentação também é muito importante. Você não vai fazer o que eu fiz hoje, né? Dar uma garfada no bolo Prestígio, tomar um Red Bull. Eu, no geral, eu tenho uma alimentação boa, né? Eu procuro não comer muita besteira, tal, como coisa integral, aquela coisa toda, né? Mas tem dia que a gente dá aquela escorregada. Então, o que você tem que entender? Que você tem que ter equilíbrio. As coisas podem acontecer de uma forma bem legal se você tiver equilíbrio, tá? Ó, essa pirâmide da aprendizagem eu achei muito legal. Olha só. Quando você é um aluno passivo, né? Quando você é um aluno passivo, após 2 semanas, você lembra de 10% do que você leu. Quando você é um aluno passivo, você lembra de 20% do que você ouviu, seja na aula, na live, no podcast, que a gente vai falar também. 30% do que você viu. Então, você ficou lá vendo a Vivi falar, vendo lá a pirâmide e tal. 50% do que vemos e ouvimos concomitantemente. Então, por exemplo, uma videoaula, você está, né, vendo o professor. O fato dele, né, que nem eu falo muito,
né, gesticulo muito, isso prende a atenção do aluno. Então, o fato de você ver alguém falando para você, falando, entonação, né, faz com que você lembre em 2 semanas 50% do que você viu. Agora, quando você discute algo, ou seja, você, agora fulano vai ver, eu vou falar para ele como funciona, porque eu sei do que eu estou falando. Quando você entra numa discussão, o que é a discussão? Não é sair brigando com todo mundo, né, gente? Eu estou falando de discussão, é quando você entra numa dinâmica de falar sobre algo. Então, por exemplo, eu sempre brinco que quando você está na festa da família, que alguém fala alguma coisa, aí você fala assim, não, Constituição Federal não está escrito isso aí, não. Aí a pessoa fica te olhando. É isso. Quando você começa a verbalizar algo, quando você é capaz de falar sobre algo, que é uma das estratégias também que a gente vai falar hoje, você começa a ser detentor do saber. Olha só, gente, que coisa interessante. Tem muita gente, até essa semana uma aluna falou, Vivi, eu fico falando as coisas pro meu marido, coitado, ele não aguenta mais. Você tem que falar, porque quando você ouve o seu cérebro, você aprende mais. E quando você aplica na prática, olha lá, 90% do que falamos e fazemos, você é um aluno ativo e você vai lembrar de tudo que você falou ou fez em 2 semanas de 90%, porque você colocou em prática. Mais ou menos o negócio do raciocínio lógico. Então, se você vai treinar, tem que fazer prova, tem que se colocar em teste, tem que fazer hoje, aí amanhã errou, refazer, e vai fazendo aos poucos, né? Então, uma das coisas que a gente vai falar hoje é exatamente de você fazer com que as coisas tenham sentido. Quando as coisas têm sentido, elas entram melhor, né, para o processo de absorção acontecer. Então, pessoal, isso é importante. Acabou. Para você turbinar o seu cérebro, que é o que você quer aqui, você tem que fazer seu cérebro trabalhar. E para você fazer seu cérebro trabalhar, você tem que sair da zona de conforto. Você tem que sair e aprender coisas novas, estar pronto para aprender coisas novas e ainda estar disposto o suficiente para entender que tem processos que vão ser muito rápidos e processos que podem demorar um pouquinho mais. Essa semana eu estava falando com uma aluna sobre contabilidade, a gente fez uma conta mais ou menos, falei, essa contabilidade aí vai demorar aí, sei lá, uns X meses para você pegar, né? Só que ela parou várias vezes a contabilidade, então ela sabe do que está acontecendo. Então também você ser responsável pela, porque eu não gostei, tem coisas que vão ter que acontecer. Outra coisa, eu estou vendo o pessoal com medo de fazer simulado, com medo de fazer prova. Será que vai acontecer? As pessoas estão tendo medo de colocar em prática, com medo de ver que está errando. O medo de errar faz você errar mais. Para com esse negócio de medo. Uma das coisas que eu quero falar hoje para você é que para você turbinar o seu cérebro, você tem que controlar as emoções que fazem com que você não tenha concentração para o estudo, que vão deixar você imobilizado para o processo de aprendizado. Tem gente que está assim. Você fala com a pessoa não ouve. Por quê? Porque ela está tão centrada no problema que ela não ouve. Aí você fala, você prestou atenção no que eu acabei de falar? Eu acabei de falar sobre isso. Não ouvi. Pessoal, eu acho, e eu já venho falando isso há algum tempo, que você tem que fazer uma autoanálise para ter um autocontrole sobre alguns processos, tá? E é disso que a gente vai falar agora. O que você tem que fazer? Cada pessoa tem uma forma de estudo que prende mais atenção, que tem maior absorção. O que você tem que fazer é de experimentar as que têm algumas das técnicas que tem disponíveis que a gente vai falar hoje, mas principalmente a gente tem que cuidar do nosso emocional. Eu quero falar um pouquinho do emocional agora, tá? Antes eu quero ler aqui que o pessoal mandou para mim. Quanto tempo de estudo é necessário para a absorção de um conteúdo? Aqui não tem o nome, né? É o seguinte, depende do conteúdo. Tem conteúdos que você vai absorver muito rápido e tem conteúdos que vai demorar um pouquinho mais.
Então, o que eu indico? Que você, para conteúdos mais densos, que você vai percebendo que você precisa de mais tempo, você não pode pensar quanto tempo eu preciso para absorver. Eu vou estudar até absorver, né? Gente, isso aqui é que nem paixão. Quando você está apaixonado por alguém, você não mede esforços, você vai, se arruma, né? Tanto que eu falo, quando a gente está com a raiz muito grande assim, ó, é porque a gente não está tentando conquistar ninguém, né? Porque, graças a Deus, eu tô noiva, chupa-mundo, né? Mas, quando você está tentando conquistar alguém, cara, você não desiste. Aí você arruma a unha, pinta a unha de, ó, minha unha tá nude. Você pinta a unha de vermelho, você faz o cabelo, né? Não fica com essa cara amassada, parecendo um bolo mil folhas, tá? Quando você está apaixonada, você não desiste. Você quer resolver o problema, você quer conquistar a pessoa. E quando você conquista a pessoa, você começa a entrar naquela, né? Amanhã eu mando uma mensagem, mas, né? Amanhã eu vou ser mais romântica. Hoje eu estou estressada, hoje eu não estou podendo. Cara, olha que coisa louca. A gente tem que ser apaixonado pelo processo de aprendizado. A gente não pode tentar mensurar em dias ou em horas uma coisa que vai acontecer diferente de matéria para matéria, de pessoa para pessoa. Que nem o João acabou de falar aqui no nosso chat, né? Que ele começa pelas exatas e depois vai para as outras. Eu já sou o contrário. Pessoal, aqui tem uma coisa que é importante, que foi o que eu falei no começo. Tem você no processo. Quanto tempo você precisou para, vamos supor, direito constitucional, quanto tempo você precisou para entender teoria, o controle de constitucionalidade? Vivi, eu demorei, cara, umas 2 semanas, pegando exercício, fazendo um pouquinho, fazendo um resumo, vendo vídeo aula, revisando, lendo a apostila. Não só isso, claro, você está fazendo outras coisas, né? Mas você sabia que direitos e deveres, por exemplo, os remédios constitucionais, até que foi rápido. Eu peguei mais fácil. Cara, não dá para ser assim, frio. Não dá para ter um cálculo, vai ser X, pá! Cada um de um jeito. Tem alunos que demoram, semanas vendo videoaula. Aí tem alunos que não, cara. Pega. Ontem mesmo uma aluna falou para mim, Vivi, eu fiz 6 videoaulas de Estatuto do Servidor para o TCM. Cara, ó, queria terminar, foi lá, não pensou, fez. Para com esse negócio de ter controle de horas sobre o processo de aprendizado. Beleza? Tem uma continuação, não é estanque. Terminei controle de constitucionalidade e nunca mais pego nisso. Você vai fazendo. Aí você pega uma questão daqui 3, 4, 5 semanas, quando você achou que tinha entendido, você vai falar, errei o negócio. Não é possível. É isso. Por quê? Porque as coisas precisam ter continuação. Você precisa se colocar à disposição do aprendizado. Você precisa querer aprender mais. E uma coisa que eu vejo que tem aluno que fala assim, não, Vivi, português eu não preciso mais. Cara, se você vai bem numa matéria, a sua obrigação é subir de nível, mudar de banca, tá? Ir para uma banca que te exija mais. Eu vejo muitos alunos quando muda de banca, né, que está num processo de crescimento aí, que já está atingindo um certo, vamos supor, 85%, 90% numa determinada banca, a gente vai para uma banca mais pesada. Aí o negócio cai para 60% de rendimento. Por quê? Porque a pessoa está mudando a forma de olhar o conteúdo. A gente viu com a Tati esses dias numa live exatamente isso. Deixa eu ver aqui. Então, olha só. Você demora 20 minutos para saber onde parou porque não está organizado. Você pega um post-it, dia X, aqui, pá, põe ali, ó, o post-it, vai abrir o material, tá lá o post-it de onde você parou, cara. Como assim? Né? Então, o caderno e a apostila juntos, onde parou na revisão do caderno? Aqui. Por exemplo, revisar direito constitucional. Tem que estar organizado. O que você vai fazer hoje? Quando eu começo a ver o que eu vou fazer hoje, eu já perdi 20 minutos. Por quê? Porque não está organizado. Isso é normal. Pessoal, a insegurança vem fazendo o pessoal ficar muito nervoso na hora de estudar. Então, por exemplo, eu perco 20 minutos, então eu já prefiro estudar uma matéria só porque aí eu não perco esses 20 minutos. Você tem que colocar, por exemplo, a Letícia falou isso agora. Letícia, você tem que se colocar
Em teste, cara. Se você perde 20 minutos hoje, começa a condicionar, a fazer anotações para que no próximo dia você só demore 10. Aí daqui a pouco só demore 5 e daqui a pouco seja uma coisa muito rápida. Eu indico, e eu falo para todo mundo, que você organize o material que você vai estudar de um dia para o outro. O que eu vou estudar amanhã? Ah, vou estudar português, direito constitucional e raciocínio lógico. Já deixa separado um dia antes. Esse processo de separação do material vai gerar em você uma sensação de organização e você vai ficar feliz de estar cumprindo essa etapa do seu dia. Tá? Então, não pode desistir e falar, eu não consigo, porque... Não, perde 20, daqui a pouco perde 15, daqui a pouco perde 10, vai condicionando o seu cérebro a fazer a coisa certa. Vai se condicionando a fazer a coisa certa. Você começa a perceber, eu não posso perder 20 minutos por cada matéria, se eu vou estudar 3 matérias, eu perdi 1 hora só para saber onde está? Não, peraí. Deixa eu anotar. Eu tenho alunos que toda vez que eu vou conversar, o cara tem uma agenda. Ele fala assim, Vivi, a matéria tal eu parei no vídeo 8, a matéria tal eu parei no vídeo 5, a matéria tal eu fiz 10 exercícios no Q-Concurso, aí entra lá no Q-Concurso, pega lá, ou na folha dirigida, pega lá, sabe quais são os exercícios. Por quê? Porque tem um controle. Pessoal, tem que ter controle. Pega um caderno, Letícia, compra um caderno aí na papelaria, pega um caderno da prefeitura, sabe Deus, pega alguma folha e marca onde você parou. Compra um post-it de outra cor, você é rica. Compra um post-it roxo e põe lá na pontinha do caderno para saber, eu vou estudar português hoje, deixa eu lá no meu post-it roxo. Post-it roxo significa onde eu parei. Post-it amarelo já é destaque, eu preciso prestar atenção. Tem que ter legenda de cores. Isso vai te dar mais segurança para o processo. Então, a insegurança, gente, vai fazer com que você não consiga fazer esse negócio direito, tá? Então, ter esse processo controlado vai melhorar você. Outra coisa que está deixando a galera louca. Esses dias saiu a lista de inscritos, né? O ranking de inscritos para o concurso do TCM, tinha 22 mil inscritos para o auxiliar. Primeiro, cara, 40% não vai. Segundo, o seu maior concorrente é você. Você está tão preocupado com o outro que esse medo te bloqueia. Eu tenho alunos que estão muito preocupados com o concorrente. Eu estou vendo que tem gente estudando, eu não estou estudando. Então, estuda. Eu estou vendo que tem muito inscrito. É muita gente. Meu Deus. E tem gente que está pouco se importando com quantos inscritos. Cara, é claro que são concursos muito, né? Únicos, mas INSS, 1.300.000 inscritos no último concurso para 800 vagas nacional. 700 mil inscritos no concurso do PRF. 1.124.000 no concurso da Caixa Econômica Federal em 2014. Só 2,9% de quem se inscreveu no concurso não foi reprovado de cara. Ou seja, só 33.825 dos 1.124.000 fizeram o mínimo necessário para não ser reprovado no concurso. E você, preocupado com o número de inscritos, mas vai reabrir, meu Deus, cara, quem está estudando para o concurso, que nem eu, tem a galera que está fechando o edital. Demorou 5 meses para fechar o edital. E agora é a hora da revisão. E agora é a hora de saber o que está errando. E agora é a hora de ir para cima. A hora não é para se preocupar com o cara que começou a se preocupar em se inscrever para o concurso agora, gente. Vivi, que bom, meu concurso que não dá PF. Aí tá uma galera querendo prestar PF. É só o ano que vem. Mas vai ser muito difícil, né? Cara, você nem começou a estudar. Você nem começou a fazer o negócio acontecer. Que nem eu tenho uns alunos que estão estudando pro fiscal e estão estudando várias bancas. Eu falei para a pessoa, pelo menos você já conhece a prova do CESP, difícil é você estar estudando uma banca só e de uma hora para outra ter que mudar. Né, que nem o pessoal que vai prestar diadema e a Zambini, cara, a pessoa vai super bem na prova da VUNESP, em português, pega uma prova da Zambini e toma uma arrebentada no meio das pernas, uma paulada no meio das pernas. Por quê? Porque não está acostumada a fazer o negócio. Pessoal, acabar com a insegurança, buscar formas. Calma. Eu não aprendi tudo do dia para a noite na minha vida. Por que nesse momento de preparação tem que ser? Olha só, você, para ser o profissional que você demorou anos se formando, pegando experiência. Por que você acha que um negócio que você nunca viu na vida, tributos e espécies, você vai aprender o conceito,
Você vai aprender como cada banca pede e você vai aprender as diferenças e as contraposições, Constituição, STF, STJ. Por que você acha que isso tem que ser de um dia para a noite? Por que você acha que isso tem que ter, ó, não, eu tenho que aprender isso aqui em 2 horas. Cara, isso aqui não é um bolo que você põe no forno, deu 45 minutos, você pode tirar. Isso aqui é um processo. Entendeu? Isso aqui é um processo e você tem que ter calma. Se você tiver calma, você vai ficar mais seguro para isso, tá? É aquilo que a gente fala, é uma briga solitária, né? É dormir com o inimigo isso aqui, gente. Quando você está inseguro, você não está concentrado, você está desmotivado, você está dormindo com o inimigo, você está dormindo com essa ansiedade, você tem que ter um autoconhecimento. O que está te levando, o que está te deixando assim? E tem que trabalhar na raiz. Bom, então hoje eu vou estudar um pouquinho só aquela matéria que eu levo 20 minutos para começar. Amanhã eu vou estudar mais um pouquinho. Chega uma hora, meu, que você está estudando todo dia, é só continuar. Quando você é inseguro, você está fazendo um gol contra, gente. Quando você não está no controle, quando você não está motivado, quando você não está concentrado, você está fazendo um gol contra. Você fica lá lendo 2, 3 horas o negócio, chega no final de vi, parece que eu não sei o que eu estava lendo. Você está fazendo o gol contra. Então, nesse dia, o que você tem que fazer? Você tem que ter um dia de descanso. Aí tem gente que trabalha na pressão. Vivi, ontem eu fiquei 12 horas sentado. Cara, e no outro dia não estudei nada. Não era melhor ter estudado 6 horas e 6 horas, porque aí você se quebra inteiro. Você fica quebrado. Chega uma hora que você não consegue mais saber onde você está. As pessoas falam com você, você está assim, um zumbi. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter autocontrole, você tem que controlar todo o processo, tem que acabar, você tem que, né, ter concentração, tá? E quando a gente fala de assistir um pedacinho de uma série, ler um gibi, é o ócio criativo, é onde você, às vezes, parou de pensar, parou de estudar a matéria, daqui a pouco, cara, você está assim do nada, você fala, putz, agora eu sei qual é a resposta daquela pergunta, né? Porque você tirou o foco. Então, às vezes, tirar o foco, ir para outra matéria vai fazer com que você, né, volte. Quantas vezes no outro dia você olhou o exercício e falou assim, nossa, eu não acredito, olha aqui, gente, é óbvio, era isso. Eu fiquei ontem tão focado no exercício que eu não consegui ver a resposta. Tem alunos que não conseguem, pegam uma questão e está tão buscando a correta que ele não vê que a questão está pedindo. Assinale a incorreta. O cérebro está tão condicionado a buscar o que é certo, que é certo, que é certo, que a pessoa não está lendo o que está na frente dela. Tá? Então, o emocional precisa ser trabalhado. Tá bom? Eu acredito que com isso você vai conseguir muitos benefícios. A revisão deve ser feita em 24 horas. O horário é você que escolhe. Entendeu? Tem gente que pega, faz o seguinte, deixa de manhã só para ler teoria, para ver videoaula, à tarde para fazer revisão e à noite para fazer exercício. Tem gente que é o contrário, já começa o dia fazendo exercício, né? Depois vai para videoaula. Cara, um erro, ler e assistir videoaula depois do almoço, que é quando você está cansado, né? Que te dá aquela... Então, eu indico que você busque alguma atividade que exija de você algum esforço. Fazer exercício, fazer resumo, fazer mapa mental, fazer diagrama, fazer qualquer coisa. Depois desses horários que você estiver muito cansado, ajudam muito, tá? Então, é isso. Vamos experimentar. Claro, como eu falei, tudo começa no aprendizado de absorção de conteúdo de uma sala de aula, de uma videoaula ou de uma live. Só que tem as videoaulas que você pode usar no processo de revisão, e te ajudam muito, né? Muitos alunos estão muito familiarizados, eu estou ficando muito impressionada, muito feliz, né? Com o quanto os alunos estão tendo disciplina, inclusive de assistir as lives ao vivo da Central. Né? Porque aí o cara fala, não, Vivi, 9 horas eu tenho que estar sentada. Gente, outra coisa, tem que ter horário para assistir. Se você quer assistir ao vivo, você tem que entrar antes, você já tem que estar com material. Tem aluno que parece estar catando cavaco, assim, ó, tá? Começa a assistir, começa a aula atrasado, não sabe, né, o que está acontecendo. Tem que se preparar para a aula como você faz no dia a dia numa aula presencial. A videoaula, tem alunos que não anotam, só fica algum material do professor.
As videoaulas, elas podem ser usadas tanto para absorção de conteúdo, aí, Kátia, você que está começando a estudar agora, quanto para revisão. Esses dias eu estava falando com uma aluna, né? Ela estava com estava com problema de saúde, e a gente falou o seguinte, ó, do conteúdo que você já tem um certo conhecimento, vamos usar as videoaulas para você ouvir. E como você já conhece até um certo ponto o conteúdo, isso vai ajudar no processo de revisão. Eu usei essa mesma dinâmica para uma aluna que estava com enxaqueca, que ela não conseguia ficar com a luz acesa. Falei, bota a videoaula para rolar baixinho e vai ouvindo e vai absorvendo o conteúdo, né? Então, você pode usar a videoaula de várias formas. Absorção, revisão, principalmente quem é mais visual, né? As pessoas que são mais visuais, elas gostam, né? E as lives têm o legal que tem interação. Então, você pode mandar dúvida para o professor. Eu sempre indico que antes, quando você principalmente está revisando esse conteúdo, que você faça exercícios antes da live, né? Então, você já fez a contabilidade, já sabe contabilidade. Vai assistir novamente a live como revisão, pega o exercício e faz. Anota suas dificuldades, anota suas dúvidas e tenta, na videoaula, sanar essas dúvidas, porque quando você mapeia as dúvidas e as dificuldades de um determinado assunto e começa a ter contato com o assunto, o seu cérebro assimila melhor. Por quê? Porque você está sendo um aluno ativo. Opa, esse conteúdo aqui não sei. Então, o professor, se está no exercício, se está no material que ele vai dar hoje, eu vou anotar a minha dificuldade, quando ele falar, meu cérebro faz assim, opa, é esse assunto que eu tenho que prestar atenção. Tá? Então, isso é muito importante no processo de aprendizado. Vamos ver o que mandaram aqui. Então, Letícia, é o que eu falo. Você tem que organizar a sua vida. Se você dá para ver só um vídeo, vê só um vídeo. Tem aluno que vê só um vídeo. Faz revisão. Só que assim, o pessoal acha que revisão... Quando a matéria é bem absorvida e logo você já faz uma anotação no seu caderno, vai fazendo exercícios, o processo de revisão é mais rápido. E não tem que revisar tudo que você viu num dia, você tem que revisar. Vai no processo de revisão. Começa hoje e termina amanhã, depois, tá? Esse negócio de ter que terminar tudo, ter que ser 2 vídeos, ter que fazer revisão, ter que... faz um vídeo e a revisão, né? Quarentena, por exemplo. Eu não sei como que está a sua rotina de trabalho, entendeu? Eu não sei se você está trabalhando todo dia sim, dia não, né? O que não ficou boa a colocação, Rafa? O Rafa está falando de ficar... Então, Rafa, por exemplo, os professores estão usando material. Não tem material na... Bom, e pelo tema, você procura pelo índice da apostila ou procura pelo concurso, né? Não ficou bom a colocação. O que foi essa colocação que você falou, Rafa, que não ficou boa? Obrigada, estou focada em aprender, me dividir, decidi estudar. A Kátia tem um bebezinho de 5 meses, deve ser o mais lindo do mundo. 2 vezes por semana, dona de casa, esposa, mulher. Vou me organizar, isso aí, funcionária pública, não tem problema nenhum, né? Então, você tem que colocar mais uma coisa aí para você. Dona de casa, esposa, mulher e funcionária pública. Que colocação que não ficou bom? Não entendi. Fala para mim aí. Então, Letícia, você, por exemplo, tem que verificar como é que está essa dinâmica. A gente, na próxima orientação, traz a sua rotina, manda a planilha antes para eu poder te ajudar, tá? Pessoal, podcast. Deixa eu ver o que o Rafa falou assim. Tá bom, Rafa, entendi. Legal. Vamos lá, pessoal. Olha só. Tem gente que é muito auditivo. Então, ele ouve e ele guarda. Tem, inclusive, ouvido de tuberculoso. Eu lembro que algumas aulas, eu estou lá escrevendo na lousa, né? Aí, daqui a pouco, eu ouço alguma coisa lá no fundo. Eu falo, ouvi, hein? Aí, nossa, professora, que não sei o que. Pessoal, uma coisa é você ouvir tudo. Outra coisa é você ter um ouvido, né, seletivo
e que essa audição te faz, que nem esse negócio que eu falei. Às vezes você ouve podcast, mas você pode ouvir essa videoaula como um podcast. O que é um podcast? Podcasts são conteúdos que estão em áudio. Isso aí, tem em vários lugares, tem no Spotify e tal. Só que o que você pode usar isso? Você pode usar uma aula que você tem gravada. Eu sei que vários alunos têm aula gravada. Você pode gravar, eu falo isso muito, a gente vai falar daqui a pouquinho de resumo, de mapa mental. Você pode gravar isso virar para você um áudio sobre determinado assunto. Então, vamos lá, acabei a aula de controle, que nem a Letícia, uma dica para você, Letícia. Acabou a aula, vamos supor, de direitos humanos lá. Acabou a aula hoje de direitos humanos. Fez seu resumo? Grava seu resumo. Eu não gosto da minha voz. Depois você virar policial, você opera as cordas vocais. Olha só. Tô indo trabalhar, ouço. Tô lavando louça, ouço. Tô limpando a casa, inclusive mais tarde vou limpar a casa, ouço. E aí você consegue ouvir, vai te separando durante o dia. Cara, a gente tem que buscar. E outra coisa, quando você ouve a sua voz, você entende diferente do que a voz de qualquer um. Eu brinco sempre. A mulher, quando fala 5 vezes a mesma coisa, você ouve. A sua esposa, quando ela fala 5 vezes a mesma coisa, você não ouve. Por que você acha de ouvir 5 vezes a mesma aula, você vai absorver? Tem aluno que fala assim, não, eu só fiquei ouvindo o áudio. Você não fez nada. Não, ouvi de novo lá a aula. Cara, isso não é um estudo ativo. Isso não é um estudo ativo. Então, você tem que cada vez buscar o que é. Por isso que tem que fazer exercício. Quando você busca exercício, você sabe o que é importante anotar. Então, Rafa, realmente, você está participando das lives, pergunta, professor, em que página está da apostila tal exercício sobre esse assunto? Você deve estar fazendo no fiscal, Firmino e Tati. Pergunta, professor, que página que está? O Firmino, ontem eu até conversei com a minha irmã, no fiscal, ele está usando o material da apostila. Então, tudo que ele está dando está na apostila. Então, não tem como não tá, entendeu? Então, é só pedir, professor, me fala qual é o... Porque, às vezes, que nem o Roberto Eugênio, ele fala silogismo. Se você digitar silogismo no concurso, você não vai achar nada. Tem que perguntar, professor, esse negócio aí que você está chamando de silogismo, como é que chama? Como é que está no edital? A pessoa não está com o edital na mão. Ó, eu indico... Todo início de matéria, copia o edital, pega, imprime o edital, o trecho do edital, bota no caderno. O professor está falando tal coisa. Tá aqui, ó. Professor, esse negócio aí, como é o nome que está aqui no edital? Porque no edital não está diferente. E qual o problema de perguntar, gente? Que nem eu tenho um maior contato com vocês, eu tenho um maior, né? Na dúvida, manda para mim. Eu tenho vários alunos que falam, Vivi, não achei o estatuto do servidor ontem nas questões. Onde está? Onde eu posso achar? Qual o problema? Busquem, peçam ajuda. Vocês precisam entrar em contato, principalmente você que é passaporte, que está pagando, que é um aluno que, sabe, tem aí um compromisso de agente com você, né, de passar no concurso, de realizar esse sonho, né, de ser mais uma Kátia, né? Fazer aí o negócio dar certo, é isso. O som controla, né? Estimula a sua concentração. Então, busque alternativas. Ouvir a videoaula para poder relembrar, gravar a sua própria voz, ouvir o áudio daquela aula, sabe? Gravar o resumo, gravar o mapa mental e sair ouvindo, tá treinando, vai ouvindo. Cara, fazer do limão uma limonada... Limonada não, um mousse de limão. Tá bom? Esse aqui é o básico, né? Grifar as partes mais importantes do texto. Bom, é um processo que virou tão automático que às vezes ele não é nem considerado tão eficaz. Por quê? Porque a gente faz o favor de pintar tudo. A gente pega a folha e faz aquele amarelão, ó lá, né? Então, o que você precisa? Você precisa entender o que grifar. Então, assistiu a aula, assistiu a live, assistiu a aula presencial, a videoaula X, anotou, fez exercícios, e aí você tem um pouco da ideia do que cai. Aí você vai para o processo de grifo. Pessoal, não sai grifando o que você considerou mais legal. Ah, isso aqui é bonito, essa frase, né? Vou grifar.
Você tem que ter uma marcação que te ajude a fazer uma revisão. Então, quer dizer, se o seu grifo, se o seu resumo, se o seu mapa mental respondem provas, respondem questões, ele é um bom grifo, ele é um bom mapa mental, ele é um bom resumo. Se ele não te ajudar a lembrar conteúdo para esse processo, tá tudo errado. E aí que o aluno começa a ficar nervoso, porque tá tudo amarelo. E aí ele fala, ah, vou ter que riscar por cima. Aí ele pega a caneta rosa e risca por cima da amarela, vira laranja, e aí vira um bololô. Ele não sabe mais o que está acontecendo, tá? Então, ter essas marcações. Então, hoje, outra coisa, que nem a Letícia estava falando, ah, para fazer revisão. Letícia, por exemplo, você vai pegar uma lei, o Estatuto do Servidor. Hoje, lê só das penas. Amanhã, os direitos. Depois, os deveres. Lê um tópico por vez. Lê um conjunto de artigos por vez. Você não precisa ler tudo de uma vez. Que nem tem o concurso aí do TCM, eu falo, tem uma sequência de artigos do 18 ao 31 da Constituição. Eu separo. Fazer resumo do 18 ao 20. 18, 19, 20. Fazer resumo do 21 ao 23. 21, 22, 23. Cada dia, 3 artigos. Ah, mas eu não vou terminar nunca. Termina, porque vocês estão há vários meses estudando para o TCM, e se tivesse feito todo dia 3 artigos, não estou falando, gente, ó, é que as pessoas, como estudam uma matéria só, elas acham que eu estou pedindo só para fazer isso. Não, estou falando no caso do direito constitucional, a parte dos artigos. É óbvio que fora isso tem outras coisas, tem a videoaula, tem. Por isso que tem que ser aos poucos que você vai consolidando os conteúdos, tá? Então, esses grifos vão te ajudar a melhorar as suas anotações do caderno. Entendeu por quê? Porque elas foram feitas com as partes importantes. E parte importante não é isso, tudo, tá? Você tem que ter ó lá, mais uma dica. Que nem eu falei do post-it, o que é de revisão, o que é importante. As videoaulas, os resumos, os grifos, eles têm que ser feitos numa ordem. O que é dúvida, o que é uma informação extra, o que é uma contraposição do STF, o que é uma contraposição do STJ. Eu lembro que eu fazia assim, um triangulinho para o que era do STF, né? Um triangulinho para baixo do que era do STJ. Então, bati o olho, eu sabia o que era contraposição do STJ, o que era contraposição do STF. O que o CTN falava de diferente da Constituição Federal no caso do direito tributário. Então, eu tinha símbolos que no texto me discriminavam quem era que tinha falado aquilo lá. Então, ó, escolher uma cor para cada dúvida, informação importante, título, subtítulo, o que Maria Silvia de Pietro fala sobre, né, poder de polícia. X, você faz uma legenda, você escolhe o que vai ser cada cor, né? O que tem que revisar, o que é mais importante. Então, toda vez que você for revisar esse grifo, pá, hoje eu vou revisar só o que é mais importante no estatuto. Pá, 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 pá. Hoje eu vou revisar tudo aquilo que é proibido, vedado no estatuto. Pá, 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 pá. Hoje eu vou estudar tudo que é permitido. Pá, 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 pá. Meu, pronto. Hoje eu vou estudar as frações, 2/3, 1/3 da pena, não sei o quê. Só o que tem fração, pá, o que tem aumento de pena. Hoje eu vou estudar todos os crimes que têm aumento de pena quando o agente tem a guarda, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, né, a gente vai logo mais aí começar uma aula de Estatuto da Pessoa com Deficiência e ECA para a Polícia Civil, eu vou ministrar para vocês. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Entendeu? Então, cara, esse negócio de ter que ler tudo toda vez que for revisar, não existe. Não dá. Se você demorou 15 aulas para aprender o conteúdo de direito penal, por que você acha que tem que revisar em um dia? Processo continuado de estudo. Hoje eu vou pegar um tópico e aí eu já marco. Esse tópico que eu revisei, eu demorei quanto tempo? Pô, esse tópico eu demorei meia hora. Então eu marco, pá, meia hora. Então, na frente do caderno, lá, você põe 30 minutos. Quando você vai programar a próxima revisão, você já sabe, pô, isso aqui eu demoro 30. Eu quero revisar 2 tópicos. Cada vez que você passa pelos tópicos, você vai diminuir o tempo, porque você vai lembrar de mais coisas. Então, gente, isso aqui é um processo continuado. É muito conteúdo para você achar que em 2 dias você vai revisar tudo. Não rola, tá? Olha lá. Então, vai fazendo exercícios, você vai marcando na apostila o que você precisa lembrar. Por quê? Porque já viu a aula, já fez a revisão, já fez o exercício, já viu quais palavras, já viu o que é
pedido. E aí você vai anotando do seu jeito, tá? Existem muitos editores aí de material, então que nem os professores da Central que eles estão passando os PDFs lá nas lives, nas aulas EAD, já tem editor que você consegue fazer o grifo direto no material. Porque, meu, nós não estamos ricos para ficar imprimindo tudo, né? Tem gente que não consegue imprimir tudo. Nem tem impressora em casa. Então, a gente tem que dar um jeito. Tem alunos que estão copiando o enunciado dos exercícios no caderno. Gente, não precisa. Põe lá, exercício 1 do PowerPoint 1 do professor de raciocínio lógico. Aí põe lá, exercício 1 do PowerPoint 1 do professor de raciocínio lógico no seu caderno. Cada vez que for revisar, refazer exercício, vai no PowerPoint. Se tiver organizado, nomeado, é que eu sou muito chata, né, cara? Eu sou muito metódica. Os meus arquivos todos eu uso nomenclatura igual. Então, se eu precisar de algum artigo, eu vou até na busca, algum arquivo, eu vou na busca, eu acho. Porque eu não vou assim, aula 1, aula 0, para o professor de raciocínio, é aula 0. Para o professor de informática, é aula 0. Aí você vai salvando dentro do mesmo arquivo, dentro da mesma pasta, vira uma bagunça. Organização também é fundamental. Resumir a matéria. Eu acho que tem que resumir. Só que eu também acho que você tem que juntar com o conteúdo que cai nas questões. A gente já falou de como montar resumos através de questões, fazer mapas mentais através de questões. Tem a nossa live lá no canal do YouTube da Central. Convido vocês, quem não assistiu, a assistir. Então, é mais uma dica, mais uma estratégia para poder fazer o seu cérebro trabalhar o conteúdo. Então, já aprendeu o conteúdo, vai revisar, resume a matéria, porque cada vez que você resumir a matéria e você for revisar, vai ser mais rápido, tá? Se o seu resumo estiver bom, ele vai responder questões, ele vai te dar conteúdo, conceito para responder questões, isso vai te deixar mais seguro. Muitos alunos e muitos alunos não gostam de fazer resumo. E aí você fala assim, vamos pegar tal material, vamos ler desde o começo, não tem. E aí você tem que ler o material inteiro, ver a videoaula de novo. Gente, na boa, cara. Eu sou suspeita. Eu acho que tem que ter resumo, eu acho que tem que ter conteúdo escrito no caderno, tem que resumir esse conteúdo, tem que colocar junto com detalhes que as bancas perguntam, porque para o processo de revisão, se você não tem nada, você vai ter que ler. Imagina, cada vez que você precisar revisar o conteúdo, você tem que ler a apostila inteira. É aí que começa o nervoso, entendeu? Porque você tem que ler tudo, toda vez você tem que ler tudo. Você não tem uma estratégia. Então, se não quer resumir, faz um grifo bem feito na apostila, já vai ajudar. É um resumo, um grifo bem feito. Então, o que é vedado, o que é permitido, fração, o que é importante, o que é teoria, o que é conceito, tal. Tem gente que já gosta de escrever. A escrita gera uma absorção maior que qualquer coisa, tá? É a melhor forma de absorção, a escrita, do que ficar ouvindo. Então, ter um bom resumo, ter um resumo baseado em provas e questões de provas anteriores, ter um resumo baseado nas dicas dos professores e no conteúdo incidente de prova vai ajudar você a ficar mais seguro, tá? Então, vai por mim, que vai ser mais rápido você resumir a matéria, ter um bom material para revisão, do que ficar, ai meu Deus, como que é mesmo, onde está, onde eu parei. Vai ser bem melhor, tá? Eu sou suspeita, eu sei que tem gente que não concorda, mas aí, lá em São Mateus, nós somos do resumo, certo? Deixa eu ver aqui, quem perguntou alguma coisa. Eu vou falar mapa mental, ô João. E aí, né? A gente, inclusive, falou, a gente fez uma live só de como construir mapa mental, indica, inclusive, que vocês depois voltem nela, caso quem não tenha feito. Vamos lá. Mnemônico. Cara, isso aqui é muito legal. Tem muitos professores que já fazem em sala de aula. Galera da Polícia Civil tem vários, né? Os professores vão lá, falam, tal, você fica repetindo aqui. Pessoal, o mnemônico, para dar certo, ele tem que ter uma associação que, né, de coisas que precisam
ser lembradas depois. Só que essas coisas têm que ser, essas palavras ou esses conceitos têm que ter algum significado. Você tem que saber o que está sendo feito. Quando você pega um mnemônico que você não sabe de onde vem aquilo, você fala, meu, de onde vem isso aqui? Então, mais ou menos igual mapa mental. Para mim, o mnemônico, o mapa mental, um resumo, ele vem de alguma teoria mais densa. Então, por exemplo, tem aluno que quer pegar resumo dos outros colegas, tirar foto, tirar cópia, X. Pessoal, o resumo é feito, o mnemônico, o resumo, o mapa mental, de acordo com o meu entendimento sobre algum conteúdo. Então, quando eu faço o meu resumo, é em relação ao que eu aprendi, coisas que eu vou colocar no papel para eu ter uma revisão e lembrar alguns conteúdos. Então, normalmente eu vou colocar nesse papel e colocar nesse mnemônico, nessa frase, nesse vadimeco, coisas que vão fazer com que eu lembre aquilo que é importante para mim. Coisas que eu fiquei em dúvida nas questões, aí eu vou lá e vou anotar. Só que quando eu pego da outra pessoa, você está copiando o que a outra pessoa entendeu da matéria, o que a outra pessoa tem de dificuldade da matéria, o que a outra pessoa achou que aquilo fazia sentido para ela. E aí você olha e fala, meu, por que a pessoa não fez isso aqui? Isso que é óbvio. Então, isso é muito importante, que você seja o produtor de todo esse material, tá? E que tenha significado para você. Então, por exemplo, os mnemônicos, eles são muito legais, porque isso aqui, eu tenho um pessoal que põe mnemônico na parede, põe nos post-its, põe, né? Tenta lembrar o que é, porque assim, os primeiros, você não vai decorar logo de cara, né? Então, você vai tentar lembrar, o que é mesmo? Aí vai ler o artigo na íntegra. O que é mesmo? Vai ler de novo o artigo. Na terceira, quarta vez, você já vai lembrar. Só que isso é um processo continuado. Não é normal você aprender uma vez aquilo, ouvir o professor falar e achar que vai lembrar daqui 4 meses. Que nem... mnemônico é muito interessante, né? Porque você vai... Inclusive em sala de aula, eu vejo professores que têm 8, 9, 10 aulas, toda aula o cara repete os mnemônicos. Chega uma hora que você está falando. É que nem música chiclete. Entendeu? É que nem música chiclete, Maiara e Maraísa, Simone e Simaria. Cara, chega uma hora que você está cantando um negócio que nem a música lá dos caras lá do caixão. Meu, porque gruda. O negócio você não queria, mas você está falando. Entendeu? Cadê meu celular? Tá na beira do cano. Meu, por quê? Porque o negócio gruda em você. Então, as coisas têm que fazer sentido, tem que ser meio chiclete, tem que ser meio, às vezes, até meio... De onde o cara tirou isso? Ah, uma bobagem assim, o cara vai lembrar, que nem o negócio do papel de pão e tal. Então, tem coisas, tem histórias, tem situações que quando você coloca o cérebro para pensar, você fixa melhor. Então, o mnemônico é uma dessas. Então, como que você faz para criar um mnemônico? Escolha um item que você quer. Nome de pessoa, país, um artigo da Constituição, o que você quiser. Pega a primeira letra, né, ou forme uma frase. E pratique várias vezes, né, invertendo a palavra, vendo qual forma fica melhor, porque tem coisas que não tem sentido nenhum, tem coisas que tem muito sentido, tá? Então, por exemplo, a gente tem o artigo 1º da Constituição. Então, para eu criar um mnemônico, é óbvio que isso vem de algum lugar. Então, ó, artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo econômico. Aí, você pega esse mnemônico aqui. O mnemônico Socidivaplu são os fundamentos da República Federativa do Brasil, né? Que é formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal. Quer dizer, vocês viram que eu já completei com algo que está lá atrás? Por quê? Porque é assim que a gente estuda. A gente não pode estudar só o que está na sua frente. Você tem que lembrar mais coisas, você tem que ir colocando, você tem que ir voltando. Ah, mas como que é mesmo? Peraí, então eu vou voltar. Vou voltar. E esse mnemônico significa soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, né?
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, tá? Então, isso você vai... Com certeza, quem fez direito constitucional já deve ter passado por isso. Quem já fez alguma live, ou fez algum podcast, ou pegou alguma coisa no YouTube, com certeza teve contato com esse mnemônico aqui. Agora a gente vai, né, para o artigo 22 da Constituição, que inclusive cai no TCM. Aí, ó. Compete privativamente à União legislar sobre. Cara, isso aqui é um inciso do artigo 22. Tá? Não é todo o artigo 22, tá? Tá aí, inciso 1º. Então, compete privativamente legislar sobre o direito civil, direito comercial, direito penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Como lembrar todos eles? Com capacete de PM. Ontem à noite, inclusive, eu estava tentando lembrar. Eu falava assim, meu, tem 2 Cs, 2 Ps, 2 Es, né? O que era? E eu começava a lembrar primeiro o que significava cada vogal, porque a gente não lembra de tudo, né, gente? Vocês têm que entender meu lado. Então, compete privativamente, né? Competência privativa União. Artigo 22, inciso 1º da Constituição de 88. É óbvio que eu poderia tirar esse Constituição de 88 e deixar só o artigo. Por quê? Porque é da Constituição que eu estou falando. Então, seriam mnemônicos da Constituição. Pá! Artigo 1º, artigo 22, e aí vai embora. Tá? Então, competência privativa, né? Legislar sobre. Olha lá, não tem a palavra legislar no meu mnemônico, mas eu tenho que colocar, né? Eu tenho que lembrar que é disso que eu estou falando. Senão, eu fico, o que é mesmo capacete de PM? Não lembro. É a competência privativa da União de legislar sobre, né? Civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho, espacial, processual e marítimo. Vivi, mas não está nessa sequência lá, galera. Se você colocar na sequência que está lá, não dá nada. Foi o que eu falei. Pegou-se, esse mnemônico é comum aí, tá? Pegou-se a primeira letra de cada um e tentou dar um jeito no negócio. Ah, mas não tem sentido para mim. Então decora o artigo na íntegra. Não tem problema nenhum, né? Então, você pode decorar que é legislar sobre o direito civil, comercial, decora a sequência. Ou você pode tentar lembrar o que é o capacete de PM, né, que é a competência privativa da União de legislar sobre esses direitos. Beleza? Vamos lá. Essa é a clássica, né? Todo mundo já ouviu falar, né? Artigo 37 da Constituição, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, DF e município, obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também, esse é o famoso LIMP, Princípios da Administração Pública, artigo 37 da Constituição, né? Esse é muito famoso também, todo mundo conhece, e é uma forma... Gente, isso aqui, você não tá ligado. Vamos supor, foi para a aula, revisou, fez resumo, juntou com a teoria, juntou com questões, foi fazendo um resumo, vai revisando, 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 isso aí vai sendo diminuído, porque você vai tendo contato cada vez com esse material, você fala, não, isso eu lembro, isso eu lembro, você vai passando a limpo. Quando você chegar, vai chegar uma hora que você vai ver que você tem pouquíssimas palavras. Isso é um mapa mental, um diagrama, tal. Nesse momento é muito fácil fazer isso aqui. Tá? Ou tem muitos professores que nem o Luiz Santos é muito legal, ele passa vários áudios, tenho até alguns grupos que eu acompanho que ele tá também, que ele manda umas musiquinhas assim, tem uma galera que vai viajar ouvindo o Luiz Santos, tocando violão, tocando a viola dele, né? E, o negócio gruda, o pessoal aprende, a gente tem que dar um jeito na situação, tem que dar um jeito. Esquema mentais, né? É nada mais que um mapa mental. Sintetizar os conteúdos, tá? Utilizando setas, linhas, balões. Eu falo sempre de cor. Aqui eu acho que tem que ter cor, aqui eu acho que tem que ter símbolo, aqui que eu acho que tem que ter seta, não só seta para ligar os conectores, mas setas para, por exemplo, no direito penal, quando aumenta a pena, quando diminui a pena, né? O importante é você usar a mesma dinâmica que o cérebro tem para o aprendizado, que é de fazer conexões e associando informações. Então, tem pessoas que fazem o mapa mental ou querem pegar o mapa mental, mas não criam um link das coisas.
As coisas, quando você lê, você tem que juntar a informação que está ali, né? Então, não é só pegar e ler, por exemplo, aqui, ó, funções da palavra que, quando é substantivo, quando tiver sentido de qualquer coisa ou alguma coisa, sempre antecedida por artigo, pronome, adjetivo. Esse sempre matou. Olha o advérbio, pode ser. Meu, pode já não é sempre, já não é deve, já muda o sentido. Aí tem aluno que fala, nossa, mas eu li em algum lugar que pode ser, que sempre é substituída. Não está escrito aqui que sempre. Eu nem manjo de português porque eu não gosto. Eu acho que tem mais funções do que, né, na gramática do que estação de metrô em São Paulo. Véio. É muita função do que. O que é muito funcional, vamos dizer assim, tá? É uma partícula expletiva. Nunca nem ouvi isso, uma partícula expletiva. Cara, lá em São Mateus, a gente ficaria perplexo, entendeu? Porque, meu, uma partícula expletiva ou de realce. Opa, realce, já entendi. Os sinônimos, cara, o CESP é campeão nisso aqui. O CESP vai colocar assim, nos itens abaixo, julgue se o que é uma partícula expletiva. Aí você fala, Senhor do céu. Pessoal, só fazendo questões, você vai tendo esses sinônimos, essas formas que isso cai. Não adianta só decorar o negócio e não entender como aquilo é pedido. A Tati, mais uma vez eu vou falar, a Tati é sensacional. Peguem as primeiras aulas da Tati, ou no curso do TCM, ou no projeto fiscal. Ela dá um show ensinando você a como interpretar enunciado. E ela fala a diferença do CESP, da VUNESP, papapá. Meu, sensacional. A gente fez um panorama 2 semanas, ela também deu super dicas, tá? O seu esquema pode ser dessa forma. Então, ó, se você nunca estudou esse conteúdo, quer pegar um mapa mental pronto ou um resumo pronto, é isso aqui que você vai encontrar. Você fala, nossa, meu, o que é uma autarquia? Você já foi, né? Como funciona isso aqui? De onde vem? Lógico, você já foi direto, você não aprendeu a teoria, você não revisou, não fez exercícios, não, né, não teve contato 1, 2 vezes com a matéria para poder só com isso lembrar de tudo. A ideia do esquema mental é que ele seja o suficiente para você lembrar de um conteúdo denso, tá? Isso é treino. Eu já não gosto assim de muito poluidinho, tá? Eu já gosto de coisas mais clean. Eu prefiro separar, né, até eu dominar o assunto e ter menos coisas. Aqui, para mim, já é mais resumo, tá? Isso é uma coisa muito íntima, né? Você vai buscar a sua forma. Isso aqui é muito legal. Só que, assim, chega uma hora que tem aluno que fica assim, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Pessoal, é muito legal quando você busca interrogações suas. Você vai olhar o conteúdo e fala assim, nossa, deixa eu entender por que isso aqui acontece. Uma técnica muito interessante é de você fazer as questões e olhar por que as outras estão erradas. Né? Saber o porquê daquela informação exige um maior esforço do cérebro. Tá? Então, você vai entender alguns porquês. Eu falo, fazendo mais perguntas para pergunta. Bom, então, em relação ao habeas corpus, ele está falando aqui, né, que protege o direito de ir e vir, protege a liberdade de locomoção, pode ser solicitado por qualquer pessoa, mas e se a pessoa for X? Essa é uma interrogação elaborada. Você está pensando, isso é uma forma de, muita gente está usando de fazer vadimeco. Você primeiro, antes de pôr no papel, pergunta o que eu consigo responder com uma palavra, né? Aí você vai fazendo interrogações, você vai fazendo mais perguntas à pergunta. Então, aprendeu um conteúdo e vai perguntando. Aí você vai cavucando, você vai entrando no conteúdo, vai aprofundando. É normalmente aí que você tem um aprendizado consolidado, quando você é capaz de pensar sobre o tema e questionar e buscar respostas sobre ele. Esses dias um aluno, eu estava estudando com ele, e a gente estava tendo uma orientação, e ele falou assim, Vivi, eu estava lendo a NBC
e não tinha entendido tal coisa, foi pesquisar, até achar. Tem assuntos, primeiro, você vai fazer isso quando isso é muito importante, muito incidente em prova. Não é para fazer isso por qualquer coisa, porque tem gente que fala assim, ah, não, o cara quer virar o doutor num conteúdo que, caiu uma, duas questões em prova, mas ele quer, ah, não, agora é questão de honra eu aprender esse negócio. Primeiro, cai em prova, vale a pena. É incidente, o professor te orientou, você tem condição de achar isso, porque tem gente que para tudo por conta de um assunto. Ah, não sai daqui enquanto eu não terminar esse exercício. Cara, às vezes foi o que eu falei, às vezes você para um pouquinho, começa a estudar outra matéria, deixa para o final do dia você voltar nesse assunto, às vezes sua cabeça está mais tranquila, você volta, né, mais assertivo no processo. Tá? Então, fazer perguntas e buscar entendimento maiores, por exemplo, por que o STF fala isso, o STJ fala, de onde vem essa situação, exige um maior esforço do cérebro, aí você vai ver que o negócio, ó, vai ser bem legal. Eu gosto muito, né? Autoexplicações, é como se você estivesse preparando uma aula. Então, faça os seus resumos como se você tivesse que dar uma aula, explicar a aula para alguém. Eu vejo vários alunos ajudando os colegas, né? Explicando o conteúdo. Então, ela não fala assim, não, eu sou bom nisso aí, deixa que eu te ajudo, tal. Quando você aprende para ensinar, ou você prepara uma aula, ou você, né, verbaliza o conteúdo que você acabou de aprender, você aprende, você assimila mais. Tá? Então, acabou de ler um conteúdo, grifou as partes mais importantes, ou acabou de ver uma videoaula, fez algumas anotações, verbalize tudo isso que está no papel. Tá? Faça de conta que você está falando para alguém. Fala para o espelho, ah, mas vão achar que eu sou louca. Não esquenta, não. Quando você passar no concurso, ninguém vai achar nada disso. Tá? E aí, vai ser muito útil para o processo de revisão se você fizer, por exemplo, aqueles áudios, né? Para a gente usar aí como podcast. Então, falar em voz alta o que você acabou de aprender, como se você estivesse dando uma aula, e ter uma anotação com todos os detalhes, como se você tivesse que explicar para alguém, vai ser muito legal para você. Esse aqui, ó, é até o que a gente estava falando agora lá para a Letícia. Tem que intercalar as matérias. Quando, principalmente, quem está começando agora, que nem a Kátia, que tem uma, duas matérias que está estudando, é uma coisa. Mas quando você tem várias matérias, você tem que intercalar. Então, você tem que verificar quantos minutos você vai utilizar para cada matéria. Tem matéria que só revisar, você vai olhar no seu caderno e falar assim, ah, hoje eu vou revisar a aula 1. Pelas minhas anotações, a aula 1 eu preciso de 15 minutos. Galera, se você não tirar um dia por semana para organizar a sua rotina, você não vai conseguir fazer um negócio desse. Então, você tem que organizar a semana de estudo. Então, pega amanhã, que é domingo, pega hoje, que é sábado, e organiza a semana que vem. Então, segunda-feira eu vou estudar tal coisa por tanto tempo. Deixa eu ver. Aula 1, eu quero estudar direito constitucional essa semana. Então, eu tenho 5 aulas para revisar. Quanto tempo eu gasto em cada aula? Então, um dia eu vou ver a aula 1, um dia eu vou ver a aula 2, um dia eu vou ver a aula 3. Quanto tempo eu gasto? Bom, para fazer 10 exercícios dessa aula, eu acho que eu gasto meia hora. Putz, fui fazer, vi que eu gasto 50 minutos. Por quê? Porque você não se conhece no processo. Então, primeiro, intercalar, né? X tempo para cada matéria. Tentar fazer conteúdos diferentes, português, direito, raciocínio lógico, matemática, né? Funciona muito você intercalar quando você tem problema com as exatas, então estudou um pouquinho o raciocínio lógico. Eu tenho alunos que fazem 2 exercícios de manhã, estuda, vê uma videoaula, faz 2 exercícios na hora do almoço, faz revisão, faz resumo, faz questões de outras matérias e à noite faz mais 2 exercícios de raciocínio lógico. Vai intercalando durante o dia, né? Ajuda na concentração, porque aí você, como tem aquele tempo para terminar aquele conteúdo que você programou, você tem que estar mais concentrado, né? Isso acaba te motivando a ficar mais tempo, porque você não fica cansado de um conteúdo só. E evita o clássico, que você estude só o que gosta, que você avance em determinados conteúdos e que você deixe outros para trás. Então, quando você programa,
você é mais equilibrado no estudo. Então, você começa a ver e começa, né, a organizar, você fala, putz, mas direitos humanos, olha, essa semana aqui eu não estudei nenhum dia de direitos humanos. Olha isso aqui, essa semana eu não estudei nenhum dia matemática. Ah, então semana que vem, essa semana então vou centrar nessas matérias, vou fazer um ciclo com essas, na semana seguinte eu faço um ciclo com as outras. E essa semana, o que eu faço com as outras disciplinas? Pode fazer só questões, né? Então depende da quantidade. Tem gente que já viu muito conteúdo e nem está conseguindo começar. Então, o que eu indico? Organizar a rotina, saber quanto tempo tem cada dia, porque cada dia é único, e intercalando aos poucos. Tenta fazer uma semana, chega sábado que vem, verifica o que deu certo, o que deu errado, organiza daqui. Ó, em média, a organização inicial desse esquema de estudo demora aí de 3 a 4 semanas, tá? Demora mesmo, a gente não está acostumado, não adianta achar que de um dia para o outro você vai ser super organizado, vai estudar super direito, você começa a esquecer as coisas. Então, demora de 3 a 4 semanas para pegar um esquema de estudo intercalado assim, tá? Fazer provas, tá? Um dos melhores exercícios para fixação, para aprendizado, para memorização, para concentração é fazer muitos exercícios. Por exemplo, se você tem redação no seu concurso, fazer redação. Se você tem matemática e raciocínio lógico, chega um determinado tempo que você tem que fazer a mesma quantidade, somente matemática se você vai mal, por dia, a mesma quantidade que você vai ter no dia da prova. Como eu te falei, vai te ajudar a testar o conhecimento e ainda vai te ajudar a ganhar ritmo. Eu tenho alunos fazendo redação em 2 horas. É falta de ritmo. O cara não quer fazer uma redação. Ele quer apresentar um bom trabalho para o professor. Ele quer ser um expert em arte. Não precisa. Outra coisa, vai fazer redação, fica pegando dicas do assunto na internet, né? Ai, fica 2 horas lendo coisas para escrever sobre redação. Gente, no dia da prova não tem isso. Então, um teste prático que a gente fala é colocar-se em situação de prova, sentar, por exemplo, simulado. Eu acho que tem que fazer no dia da prova. Claro, tem dia que você faz na semana, tal, mas seu cérebro sabe que não é domingo depois do almoço. Fazer um simulado domingo depois do almoço é totalmente diferente de fazer um simulado de segunda à tarde, de sexta de manhã, de sábado de manhã, tá? Eu tenho alunos que querem fazer simulado à noite. Não existe fazer simulado à noite. Você não vai fazer uma prova à noite. Se a sua prova, principalmente quem está no início para testar, para se testar, saber como a pessoa reage ao processo, fazer no horário que acontece e no tempo que acontece a prova. Se tem redação, tem que fazer redação. Não pode fugir da redação. Tem aluno que escolhe concurso se tem a matemática ou não tem a matemática. Tem aluno que escolhe o concurso se tem a redação ou se não tem redação. Isso é um erro. Você tem que escolher o concurso de acordo com o cargo e o salário que você quer ganhar. Eu tenho muitos alunos que falam assim, Vivi, eu tenho um parâmetro aí, eu tenho um padrão de salário que eu quero. Menos que isso eu não quero. E eu vou trabalhar dentro da possibilidade do que tem que ser feito para poder chegar a esse salário. E a pessoa não questiona. Isso é a melhor coisa. Então, ele vai se colocar em teste, vai fazer simulado, vai fazer questões, vai fazer estudo, vai conseguir criar um condicionamento de ligar e desligar a chave. Por quê? Porque ele está focado num objetivo maior, que é passar num concurso no salário que ele quer. Tem pessoas que querem ser auditor fiscal, ser agente da Polícia Federal, mas não quer pagar o preço do estudo, a quantidade de horas. Teve uma aluna que falou assim, você acha que dá para terminar em 8 meses o conteúdo da Polícia Federal? Eu falei, se você não fizer só um vídeo por dia, dá. Entendeu? Vivi, como você é bruta. A pessoa está me perguntando. Eu falei para ela, ó, são 8 meses, 240 dias. Lá em São Mateus, 8 meses, 240 dias. Se você fizer um vídeo por dia, você vai terminar esse curso na véspera da prova. E olha lá, eu nem sei quantas horas tem o curso da Central, preciso até ver. Cara, é óbvio que para estar pronta daqui a 8 meses, tem que fazer alguma coisa diferente. Ah, vou ter que acordar às 5 horas da manhã, então. Eu falei, já aproveita. Quando você for agente da Polícia Federal, você vai ter que acordar às 5 horas da manhã para ir atrás de vagabundo, ladrão. Então já começa agora, treinar pro dia a dia. Vai ter que acordar mais cedo, gente. Entendeu? Ou dormir mais tarde.
Ai, desculpa. Ai, nervosa. Tá bom? Então, tem que fazer tem que fazer questões, tem que fazer simulado, tem que fazer coisas muito parecidas, provas passadas, prova discursiva. Tem gente que está estudando para concurso, por exemplo, da Receita Federal, tem que aprender o tributário para responder questão e para fazer discursiva, tem que ter uma anotação diferente. Uma anotação para pôr um X e uma anotação para escrever sobre o tema é completamente diferente de uma informação só para colocar um X. Então, parou. É o que você quer? É o que tem que ser feito. Tá bom? Distribuir o conteúdo a ser estudado por blocos. Tem muitos alunos que querem ficar assim, Vivi, eu prefiro estudar 7 horas seguidas do que dividir. Pessoal, isso aqui é muito íntimo. Você vai escolher o que é melhor para você. Mas eu sei que muitos alunos, por exemplo, principalmente quando trabalham, acordam um pouco mais cedo, faz um pouco de manhã, na hora indo para o trabalho faz um pouquinho, faz uma leitura. Eu tinha aluno que estudava, a gente organizava o trem. Quantas horas estudava na ida, quantas horas estudava no almoço, quantas horas estudava na volta. É o que tem. Então, as pessoas acham que estudar para concurso, se eu não tiver horas seguidas, eu não consigo. Não, se você tem 20 minutos de manhã, você vai fazer... O que dá para fazer em 20 minutos de manhã? Ah, dá para fazer 5 exercícios de condicional, então você vai fazer. O que dá para fazer em 20 minutos na hora do almoço? Só que para isso tem que ter organização. Você tem que estar com o conteúdo para saber o que vai sentar e vai ser feito. Então, mesmo que seja pouco tempo, você tem que descobrir o que dá para fazer naquele pouco tempo. Ah, dá para fazer 3 exercícios. Eu tenho rotina que eu marco 3 exercícios, fazer 3 exercícios da videoaula 1, 3 exercícios da videoaula 2, fazer leitura da videoaula 4. Exatamente. Ler do artigo 18 ao 21. Foi o que eu falei, é o que dá para fazer. Por quê? Porque nós somos pobres, a gente tem que trabalhar, entendeu? Ou você está achando que está fácil? O que você vai fazer hoje, depois que a gente terminar? Eu vou atender até as 5 horas da tarde. Minha última aluna é 5 horas. Entendeu? Agora, não, eu não estudo de sábado. Se você não estudar, se você estudar bem durante a semana, você pode fazer o que quiser no sábado e no domingo. Eu tenho alunos que não estudam sábado e domingo. Não estou falando só alunos que orientam, alunos no geral. Alunos que eu conheço que não estudam, alunos que passaram no concurso sem estudar sábado e domingo, e alunos que estudaram sábado e domingo. Preferiam estudar 2 anos, 1 ano e meio, direto, e resolver o problema, do que... Por quê, gente? É assim. Quando você dá uma pausa muito grande no estudo, por exemplo, estuda 3 dias, fica 4 sem estudar, até você voltar é muito cansativo. Então, mesmo que seja um pouquinho, mesmo que seja períodos curtos, pelo menos uma parte do dia, você tem que ter contato com alguma coisa. Eu, normalmente, com o tempo, eu consigo que alunos que não queriam estudar de sábado e domingo comecem a, pelo menos, fazer umas questões, ouvir uma videoaula, entendeu? Eu faço o quê de manhã? Eu vou na feira. Tem aluno que vai na feira, tem aluno que vai no mercado, sábado é o dia do mercado, da faxina. Então, a gente acaba inserindo algumas coisas, que nem podcast, videoaula, né? O seu próprio áudio, o áudio da aula, né? Uma leitura, que nem um resuminho, um mapa mental. Se você pegar no final de semana, quanto tempo você acha que gasta para ler isso aqui? Vivi, eu acho que eu gasto 10 minutos para ler. Você não tem 10 minutos no sábado para realizar seu sonho? Isso aqui? Eu acho que eu gasto 5. Primeiro, você já sabe do conteúdo, isso aqui é só para relembrar. Então, as pessoas usam essas ferramentas mais no sábado e no domingo para não fazer o cérebro desacelerar, ficar pensando no conteúdo o tempo todo. Mas aí eu vou ficar bitolado, mas você vai ser fiscal, você vai ser polícia, você vai realizar seu sonho, você não vai ter mais medo de ficar desempregado. O que vale mais a pena, gente? Sabe? Tem coisas que é assim mesmo, tem coisas que vai demorar um pouquinho mais. Né? Essa prática distribuída que a gente estava falando, ela estimula a memória a longo prazo. Por quê? Porque você começa a pensar mais vezes o conteúdo, porque você vai fazendo aos poucos, você vai pensando o tempo todo. Né? E cada vez, foi o que eu falei, você pode usar 1 hora um resumo, 1 hora um mapa mental, 1 hora um exercício. Isso aqui é vida. Que nem eu falei para você, essa noite eu não consegui dormir, eu li 2 artigos. Mas você não tem o que fazer? Eu estava sem sono, caramba. Eu vou fazer o quê? Esses dias uma aluna falou, Vivi,
O que eu faço para acabar com o meu sono? Nossa, menina, quando eu estou estudando, me dá um sono. Aí esse dia ela falou assim, eu tô com insônia. Eu falei, lê os PDF então, que você falou que estava com sono. Se você lê o PDF, lê o material de contabilidade te dá sono, então lê ele de madrugada, até dormir. Olha como a gente é. A gente sabe o que deve ser feito. Vai fazer o quê? Né? Então, o que eu quero falar para você é que, assim, é muito importante você testar. Eu sei que a maioria do que eu falei aqui, eu já falei mais de uma vez. Quem já assistiu lives minhas sabem que eu sempre comento sobre essas coisas, mas eu queria condensar tudo. E ontem eu falei para a Silene que eu quero montar uma sobre os erros de quem estuda online. Quem está estudando sozinho em casa. Quais são os maiores erros cometidos por nós, estudantes, nesse processo solitário de estudo, onde você é o maior personagem. É você que tem que dominar o processo. Pessoal, para finalizar, eu tenho alguns recadinhos. Lembrando, toda segunda-feira a gente tem um panorama de oportunidades. Nessa segunda-feira eu vou falar sobre os concursos que estão com inscrição aberta, tá? Vou trazer outros detalhes do concurso da Alesp. Vou trazer outros detalhes que eu já falei semana passada do agente e do escrivão. Já falei do agente administrativo. Essa semana eu vou falar dos outros cargos. Muita gente perguntando para mim sobre administrador da Polícia Federal, psicólogo da Polícia Federal. Vou trazer o conteúdo. Vou trazer a incidência dos conteúdos nas últimas provas da Polícia Federal. Vou falar também da incidência nos novos módulos de matemática financeira e estatística das lives do fiscal, tá? Para que você possa focar aí os seus estudos. Vou falar para vocês dos simulados. A Central já liberou 2 simulados. Quem estiver se preparando para o soldado da Polícia Militar ou para o técnico do INSS, esses simulados já foram liberados. Então, você pode acessar nas nossas redes sociais, Instagram, @Central de Concursos, ou no Facebook Central de Concursos, para baixar os simulados e programar o seu estudo. Tá bom? A gente vai ter simulados de tudo isso aí. Você pode aguardar que cada semana eles estão liberando aí os simulados. E, claro, você não pode parar de estudar, tá? A gente tem muita coisa acontecendo, que nem as lives estão abertas. Então, como eu falei, vai lá na primeira aula do projeto fiscal da Tati, que ela ensina você a interpretar enunciado de várias bancas. Ah, Vivi, mas o meu caso é VUNESP, tem lá no TCM, a primeira aula dela. Ah, eu quero um concurso. Menina, eu estou pensando em prestar o concurso e tem redação, que nem eu tenho uma aluna de PEB que vai fazer o PEI, né? Vai assistir Simone, vai ver as dicas de redação, começa a se preparar. Então, o que você tem que fazer? Você não pode parar. Programe a sua semana, programe a sua rotina. Não esquece de colocar segunda-feira, 5h30 da tarde, o nosso panorama de oportunidades. E, claro, nesse panorama, como eu falei, sempre vai ter professor dando dicas de estudo ou um aprovado. Na segunda-feira vai ter o Tiago, professor Tiago. Mas antes de ser professor da Central, ele é um estudante de concurso e ele está no curso de formação do escrivão da Polícia Civil. Ele já passou em vários concursos. Ele vai falar um pouquinho para a gente como é que tá, né? Que ele está em curso de formação. O curso de formação não parou. Eles estão em curso de formação à distância. Então, as coisas estão acontecendo. Então, ele vai falar sobre o curso de formação. Ele vai falar como ele fez para estudar e trabalhar. Porque eu lembro nitidamente que eu chegava na Central para dar aula e ele estava lá a tarde inteira estudando para o concurso dele. E ele já está estudando para outro concurso, se eu não me engano. Ele vai dar dicas aí de como você otimizar o seu tempo. E, aquele negócio, quando você pensa em prestar um concurso hoje, mas continuar prestando um concurso, principalmente a parte de resumo, de mapa mental, de mnemônico, isso vai resolver sua vida em outros concursos. Então, o que você tem que fazer? Tem que acompanhar as nossas lives, acompanhar as dicas dos professores para você ficar atento no que você pode aproveitar para outros concursos, tá? Vamos ver aqui, alguém perguntando alguma coisa. Resumo de prova, Rafa, é você pegar a questão, entendeu? E fazer um resumo do que caiu nas provas, né? Fazer um resumo através de questões, tá?
Olha lá, o João está falando, olha lá, o João colocou aqui, exemplo, Bahias, Edu mora ali, mp3.com, é isso aí. Para o mapa mental, ter eficiência, o interessante é fazer muitas... Exato, João. Para elaborar um mapa mental, um resumo bem feito, você tem que conhecer a realidade da prova. É isso aí, Rafa. Quando você faz muitas provas, quando você faz muitas questões de prova, você consegue fazer um resumo de acordo com a realidade dessa prova. É disso que a gente está falando. Eu não sei se você assistiu, mas aquela nossa live de como fazer resumo através de questões é exatamente isso que a gente ensina. Então, está tendo aula de determinado conteúdo, vai até as provas anteriores, junta as informações que caíram em provas anteriores sobre aquele tema que você está estudando e você vai montando o seu resumo, tá? Olha lá, exemplos, isso mesmo, ótimas técnicas, valeu, estudo por questões, é importantíssimo. Mas, Zeca, o Zeca está perguntando um estudo por questões. Zeca, você gasta muito tempo quando você vai direto para as questões que você nunca viu aquele assunto na vida. Então, até você conseguir juntar e organizar as informações das questões, demora muito. Então, o que eu indico? Quer fazer estudo por questões? Teoria, revisão, muitas questões, voltando para a teoria para saber por que errou. Então, para mim, é um conteúdo que não é um estudo que não é isolado. Você não tem como só estudar por questões sem ter contato com a teoria para saber o porquê das coisas, para montar os seus resumos, para entender por que aquilo foi perguntado. Ontem mesmo, eu falei exatamente isso para uma aluna. Ela fez aula de controle de constitucionalidade, ela tem resumo, ela revisou o resumo dela de controle de constitucionalidade, ela fez muitas questões de controle de constitucionalidade e agora a gente foi buscar nas questões que ela fez informações para colocar no resumo, tá? Então, nesse caso, partiu de um ponto, de uma teoria. É difícil estudar uma coisa que você nunca viu só por questões e ter sucesso, né, rapidamente. Você pode até ter sucesso, você vai ter, porque você está estudando, mas vai demorar um pouquinho mais sem base teórica. O professor Tiago, ele dá aula de Direito Administrativo e Direito Penal. Ele foi aprovado no concurso de escrivão, ele foi aprovado, inclusive, no TRT. Segunda-feira ele vai estar no nosso panorama de oportunidades, tá? Eu vou mandar depois o convitinho para vocês todos. O Zeca está pedindo a apresentação e o Rafa está falando certo. Galera, bom, eu espero que vocês tenham gostado. Tem aqui umas coisas no chat. Obrigada, Vivi, muito produtivo. Vou me organizar. No concurso de agente... Não tem redação no concurso de agente de polícia civil. Nem no AGPOL, nem no AGTEL. Pelo menos no último não teve. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha valido a pena. Eu amei o assunto. Juntar todas as técnicas, falar do lado emocional, falar de como o cérebro reage a cada situação. E que nem a Letícia acabou de falar, eu não consigo sair da aula da Tati há um mês. Tem que conseguir. Provavelmente você está só na aula da Tati porque é sua zona de conforto, é uma matéria que você domina, né? Mas a gente tem que ir para o que não domina. Então, ó, quem é aluno passaporte, na nossa orientação de setembro, mande as planilhas, mande as dificuldades de organização, que nem a Letícia já falou quais são as dificuldades dela, só que se não mandar, a gente não ajuda, né? Então, galera, acabou, parou de mimimi, não conseguia até agora, de agora em diante, tem que tentar pelo menos, tá? Tem que tentar, não tem jeito, vai ser muito gratificante o processo, tá? Obrigado, Maria Amélia, bom final de semana para você. A apresentação fica gravada, fica no YouTube, tá? Não sei se está frio aí em Campinas, não sei se está frio aí de onde vocês estão, que agora a bola está comigo. E, João, você é o... seu destino está traçado, cara. Você vai ser aprovado no concurso, tá? Você é muito dedicado, né? Alininha, um beijo, tá? Eu espero, quem tem orientação essa semana, eu espero vocês no panorama de oportunidades com o Super Thiago, tá? E vamos que vamos, tá? Vocês podem contar comigo, todo mundo tem meu zap, quem precisar de alguma coisa é só mandar um WhatsApp para mim, mas quem precisar pelo menos de uma palavra aí de motivação, tô chegando, tá bom? Um beijo para vocês, obrigado, Vanessa, por estar comigo aqui. Aline, até segunda na nossa orientação às 14.
tá? Não é só na live, não. Olha, gente, o povo tá fugindo de mim. Deixa eu ver se ela vai dar um kkk aqui. Beleza? Então, Vanessa, muito obrigada por você ter ficado comigo, tá? Valeu, galera. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus.